Aleluias. Jesus é maravilhoso. Aleluias. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo 23. Glória a Jesus. Êxodo 23. Eu lembro aos irmãos, antes da leitura bíblica, os irmãos continuem orando na questão do albergue, que tanto já falamos aqui. Irmãos, creio que em pouco tempo, poucos meses, já teremos esta porta aberta em nome de Jesus. Então necessitamos da oração dos irmãos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Êxodo 23. Meu Deus, clamamos a Ti. Senhor amado, fala conosco pela Tua palavra, Senhor. Colocamos essa questão do albergue para o atendimento de necessitados. Senhor amado, dirige isso. Senhor amado, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Então, meu Deus, toma isso nas Tuas mãos em nome de Jesus. Senhor amado, e clamamos, meu Deus, clamamos no nome de Jesus Cristo. Fala conosco pela Tua palavra, fala pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluias. Irmãos, paramos o estudo quinta passada no versículo 11 do capítulo 23. Agora vamos ao versículo 12. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Tema bastante comum no Velho Testamento, mas que tem princípio que continua até hoje. Falamos sobre isso quinta passada, sobre o ano sabático. Deus dizia para o povo trabalhar 6 anos, e o 7º ano era para a terra descansar, e o que a terra produzisse por si mesma era para o sustento do pobre. E aqui, falando uma regra ainda mais específica, para trabalho de 6 dias e descanso no 7º dia. Diga glória a Jesus. Em primeiro lugar, é para trabalhar 6 dias, viu? Fala esse do lado, é para trabalhar 6 dias. Porque tem gente que gosta tanto que fala de descanso, que ele descansa 7 dias por semana. Não. É para trabalhar 6 e descansar 1. Fala para assim, descansar 1. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, isso é princípio do Senhor. Isso é regra para a nossa saúde, e esta regra ninguém pode quebrar. Então, irmãos, Salmo 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Estamos iniciando um ano, precisamos ter mais sabedoria de Deus neste ano, para sabermos viver, para nós não nos destruirmos. Eclesiastes diz assim, Eclesiastes 4, não sejas demasiadamente sábio e nem demasiadamente louco. Demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Diga glória a Jesus. Esse demasiadamente que é a chave para entender o versículo. O versículo diz, não sejas demasiadamente santo. Daí que os espertinhos dizem, viu? Não precisa assim levar toda a ferro e fogo. Não precisa assim, tudo que está na Bíblia tem que fazer. Não é isso que o versículo diz. Capaz que na Bíblia ia ter um versículo falando isso. A chave para entender o versículo de Eclesiastes é, não sejas demasiadamente, quer dizer, seja santo, seja crente, seja trabalhador, seja marido, seja pai, na medida certa. Fala isso para um lado, na medida certa. Tudo que em qualquer área da nossa vida que nós desequilibremos, isso será para o nosso prejuízo e para a nossa destruição. E outra, irmãos, o versículo diz que até o boi, até o jumento tem que descansar. Diga glória a Deus. Irmãos, tudo aqui nesta terra é frágil. Toda a nossa estrutura vem do pó, tudo da criação. Então, Deus nos conhece. E o que diz na palavra é porque são regras do fabricante. Diga glória a Jesus. Deus quem nos fez. Ele sabe como nós funcionamos, e Deus sabe o que é melhor para nós.
Então cuidado, no começo do ano a gente fica cheio de planos. Eu vou fazer 2 faculdades, 3 pós-graduações e vou trabalhar em 3 empregos. Isso. Daí o cemitério vertical é bem pertinho aqui, você passa lá para ver plano de saúde, plano, preço, essas coisas, né? Fazer misericórdia. Cuidado, não. Tem que ser na medida certa, tem que ser na medida do Senhor. E outro, irmãos, o Senhor nos dirige em todas as coisas. Em tudo o que perguntarmos ao Senhor, Ele há de nos dar a direção. Versículo 13. E em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos. Louvado seja Deus. Em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos. A palavra do Senhor é para ser guardada. Irmãos, a nossa mente, a nossa memória muito curta para as coisas de Deus. Precisamos sempre ser relembrados da palavra do Senhor, dos princípios de Deus, das coisas do Senhor. O mundo jaz em rebelião, rebeldia. Salmo 2 diz bem de uma rebelião universal contra Deus. A carne, Efésios 2, diz que antes nós éramos por natureza filhos da ira, e estávamos sobre o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então nós temos que sempre estar relembrando o que o Senhor falou conosco. Diga glória a Jesus. Já falamos isso em estudo anterior, por causa de uns versículos de Êxodo 17, quando Deus falou para Moisés anotar o que Deus estava falando sobre os amalequitas, porque o Senhor haveria de cumprir a profecia com respeito àquele povo. Irmãos, nós precisamos anotar aquilo que o Senhor nos fala. Algum sonho que Deus nos dá, uma revelação, uma profecia, irmãos, tem que anotar, tem que escrever, para não esquecer. Diga glória a Jesus. Em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Salmo 16, também Davi disse isso. Diga glória a Jesus. Vou até ler exatamente o que diz o Salmo 16. Salmo 16, 4. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Um dos pecados que mais irrita, mais provoca o nosso Deus, é o pecado da idolatria. E Deus tinha dito para o povo, na lei, nos salmos, profeticamente através de Davi, que nem os nomes de outros deuses poderiam estar nos lábios do povo de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e para isso então nós temos que entrar num exercício, por causa de expressões proverbiais de um país mergulhado na idolatria e no misticismo. Não é muito fácil, é um exercício. 1 Timóteo 4, Paulo diz que era para se exercitar em piedade. Então, irmãos, expressões, minha Nossa Senhora, misericórdia. Fazer misericórdia. Que minha Nossa Senhora, que é isso? Você tem minha Nossa Senhora, que é isso? Fala assim, misericórdia. Virgem Santa, que é isso? Fazer misericórdia. Quem que é Virgem Santa? Maria foi virgem quando concebeu Jesus, depois ela foi casada, mãe de muitos filhos. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, temos que exercitar isso. Não é fácil. Quem se converte, que veio deste meio, assim, demora um tempo. Mas entre num exercício para mudar as expressões dos teus lábios, para não tomar o nome de outros deuses na tua boca. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus não gosta disso. Produtos com nomes de idolatria. Se você compra um produto desse, você tem que jogar fora o pacote, jogar fora a embalagem. Diga glória a Jesus. Meu Deus amado. Irmãos, nem os nomes de outros deuses devem estar na nossa boca. Os nossos lábios devem ser santos. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti. Salmo 19, 14.
Isaías capítulo 6, o anjo purificou os lábios do profeta Isaías com uma brasa tirada do altar. Deus quer purificar os nossos lábios. Fala para o irmão do lado, Deus quer purificar os teus lábios. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Versículo 14: 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, à saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor teu Deus. Deus tinha deixado no Velho Testamento regra específica que todo o homem, todo varão de Israel, pelo menos 3 vezes por ano tinha que ir ao tabernáculo para adorar a Deus. No sentido literal, isso não serve mais para nós. Oba, só 3 vezes por ano na igreja? Misericórdia, não é isso. Fala assim, misericórdia. Não. Lá o tabernáculo era em uma cidade, o povo tinha que viajar a pé. Quem era muito rico tinha um jumento. Imagina que dificuldade. As viagens duravam dias. Por isso essa ordem do Senhor. E Deus não permitia que ninguém adorasse em outro lugar. Só podia adorar no lugar específico ordenado por Deus. Por isso. Mas Deus tinha estabelecido 3 festas por ano. Repita comigo: o nosso Deus gosta de festejar. Glória a Deus, nosso Deus é o Deus da alegria, da celebração, do regozijo, do júbilo, da festa. Por isso que Jesus começou um ministério, uma festa de casamento. Diga glória a Deus, mas tem que ser festa santa. Vimos na Casa das Moças semana passada, 1 Coríntios 5:7, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da maldade, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. O servo de Deus tem que ter alegria pura, alegria santa. Tito 1,15, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis, porque o seu entendimento e consciência estão contaminados. Deus quer criar em nós um coração puro. Salmo 51:10. Diga glória a Jesus, para que possamos nos alegrar, alegria sem malícia. Tiago 1:21, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra de vós enxertada, que é poderosa para salvar as vossas almas. Deus quer tirar toda a malícia, todo o sentido duplo. Salmo 119:113, aborreço a duplicidade, mas amo a tua palavra. Diga glória a Deus. Aleluias. Eu sempre peço para os irmãos assim, diga glória a Deus, para os irmãos respirarem um pouco. Diga glória a Jesus. Porque o Espírito Santo vai trazendo os versículos à lembrança. Irmãos, os versículos têm que ser ditos. Uma pessoa me disse esses dias atrás: pastor, o senhor fala tanto versículo que o senhor me deixa tonto. Mas meu amado, o que um pastor tem que falar? Pastor tem que falar versículo. Não sou locutor de futebol, nem locutor de rádio. Diga glória a Jesus. O que um pastor tem que falar? Não é Bíblia? Estou falando Bíblia então. Quem não está acostumado fica tonto mesmo. Fazer misericórdia. Mas crente que não está acostumado com Bíblia é um negócio meio esquisito, né? Então fala para ela assim, se acostume. Diga glória a Jesus. E outra, irmãos, tem que falar o versículo, porque o que liberta não são as minhas palavras, o que liberta é a palavra de Deus. Por isso que tem que dizer versículo. Não são as minhas frases empoadas que resolvem, é a palavra de Deus que resolve. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bendito seja Deus.
Então, irmãos, Deus queria que o povo festejasse. Deus quer que nós festejemos, que nós celebremos. Irmãos, e eram 3 festas. A festa da Páscoa, que é essa aqui, dos pães ázimos. Pão ázimo tem até hoje para vender, tem até no mercado já. Antes tinha só em produtos, lojas de produtos sírios, libaneses, turcos. Mas agora tem até no mercado para vender isso. É pão sem fermento. Biblicamente, o fermento significa coisa ruim. Biblicamente, fermento significa aquilo que fermenta. Pensamento ruim, sentimento ruim, fofocarada, língua solta. Isso fermenta. Deus quer tirar o fermento de nós. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, a festa da Páscoa, que hoje nós celebramos na ceia do Senhor. 1 Coríntios 5 também diz que Cristo é a nossa Páscoa. Nós, na ceia do Senhor, celebramos a morte e a ressurreição do Senhor e anunciamos a volta do Senhor. Também anunciamos a nossa libertação. Nós celebramos a ceia do Senhor em esperança. Um dia nós vamos celebrar a ceia no céu, se chegarmos lá, em nome de Jesus. Fala assim, você tem que estar lá. Meu Deus, não esqueci o dia que a missionária pregou aqui, 23 de dezembro, quando falou sobre perdão, sobre o sonho que ela teve, que ela não tinha sido arrebatada. Irmãos, temos que manter o coração limpo. Se tem problema contra alguém, libera perdão em nome de Jesus, porque nós precisamos ir para o céu. Nós precisamos ser salvos. Diga glória a Jesus. Importante o versículo 15: ninguém apareça vazio perante mim. Irmãos, isso é Deus falando. O sentido é, o povo tinha que ir para a festa levar alguma oferta. Deus não queria ninguém de mãos abanando. O povo tinha que ofertar alguma coisa. Deus quer que nós participemos com todo o nosso coração, nossa alma, nosso entendimento, nossas forças, nossos bens. Deus quer tudo de nós. Deus quer a nossa participação. Por isso que mudamos até o horário da oferta no culto, para que haja maior oferta na casa de Deus. Diga glória a Jesus. Ninguém apareça vazio perante mim. Olha o que está escrito na Bíblia, não sou eu que estou inventando. Diga glória a Deus. Irmãos, para ofertar, Deus quer um coração generoso. E outra, irmãos, o culto a Deus não pode ser só uma coisa egoísta. A pessoa vem só para pedir. Não, isso daí se cumpre o que diz lá em Provérbios 30. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá e dá. Tem gente que só fica, meu Deus, me dá. Crente sanguessuga. Fazem misericórdia. No lago lá da chácara, da casa de operação dos rapazes, teve uma infestação de sanguessuga no começo do ano. Meu Deus, fazem misericórdia. Então, irmãos, o ato de ofertar, o Senhor nos ensinando isso. E outra coisa, ninguém apareça vazio perante mim. Ai, pastor, eu vim para a igreja hoje de arrasto. Ai, pastor, estava péssimo. Ai, eu estava com um sentimento ruim, eu estava falando mal de tudo. Ai, pastor, eu nem sei como eu cheguei aqui. Não é assim que se vê no culto. O que é isso? E outra vem de arrasto para a igreja, quer dizer que se Jesus viesse e você estivesse no meio do caminho, você ficava se arrastando por aí, né? O que é isso? Pergunta para nós assim, o que é isso? Para de se arrastar e se levanta lá na tua casa mesmo, se levanta para o teu serviço mesmo, você tem que estar pronto, Jesus volta a qualquer momento. E outra, não venha vazio para a igreja, venha com o coração cheio para adorar a Deus, venha com o coração cheio para ministrar ao Senhor. 1 Coríntios 14, o que fareis quando vos ajuntardes? Um tem salmo, outro tem língua, tem interpretação, tem profecia, tem doutrina. Quer dizer, cada um que vem para o culto tem que ter alguma coisa. Culto não é lugar de receber, é lugar de compartilhar e lugar de adorar a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 16, a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho que houveres semeado no campo. Novamente o texto falando das primícias. Era a festa do Pentecostes, depois que pegou esse nome, Pentecostes, festa dos primeiros frutos, as primícias ao Senhor. Diga glória a Jesus. Ainda em janeiro nós vamos fazer um culto de primícias, para trazermos oferta na casa de Deus, em gêneros alimentícios, num ato simbólico diante do Senhor, que são as primícias da nossa oferta a Deus. Deus gosta das primícias, quer dizer, o primeiro salário, a primeira coisa recebida. Deus quer ser o primeiro. Falamos isso ainda há 2 semanas atrás. Fala para o outro lado: Deus quer ser o primeiro. As primícias para o nosso Deus. Glória a Jesus. Versículo 16: e a festa da colheita, na saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. Glória a Jesus. 3 festas obrigatórias. Então, irmãos, Deus gosta de celebração. Festa é lugar de alegria. Tem gente que corre tanto, trabalha tanto, pensa tanto em dinheiro, que não tem espírito, não tem coração para celebrar, para se alegrar. Tem gente que não vive, funciona. Fazem misericórdia. Falam assim: Deus quer que você viva. Irmãos, na igreja tem extremos, né? Tem os que são boa vida, o cara só vive. Os outros que esquentam a cabeça, porque ele só vive. E daí tem outro extremo, que é o outro que só trabalha. Não, está errado. Trabalha 6 dias, descansa 1. Tem as festas, tem as celebrações ao Senhor. Diga glória a Jesus. Deus gosta de ação de graças. Não pode deixar aniversário passar em branco. Tem que celebrar, tem que fazer um culto a Deus, tem que cantar louvores, tem que agradecer a Deus por mais um ano de vida. Diga glória a Jesus. Se formou, faz um culto de ação de graças, chama os irmãos para celebrar a formatura. Diga glória a Deus. Irmãos, é isso que Deus quer, e às vezes é isso que está faltando, irmãos, e por isso que Deus não abençoa, porque Deus quer um coração agradecido. Sabe por que a pessoa não celebra a formatura? Porque ela se formou, agora está pensando em emprego. Então ela não celebra o que passou, porque já está pensando o que vem na frente. Mas calma lá. Glorifique a Deus pelo que conseguiu terminar, pelo que conseguiu concluir. Foi Deus que deu. Irmãos, o crente reconhece que tudo foi Deus quem deu. Diga glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Vai para uma casa nova, faz um culto de consagração a Deus. Estou profetizando aqui. Diga glória a Jesus. Meu Deus. É isso que Deus quer. São essas celebrações. Fez 10 anos de casamento, 15 anos, 20 anos, 25 anos. Celebra. Mas está meio às turras com o cônjuge, daí não quer celebrar. Faz as pazes, senão você não vai para o arrebatamento. Daí você vai ficar aí, pode celebrar 50 anos, 60, quanto você quiser depois. Fazer misericórdia. Tem que celebrar. Tem que glorificar a Deus. Irmãos, e celebração de crente, tudo é com culto, tudo é com louvor. Diga glória a Jesus. Tudo é com agradecimento, tudo é com oração. Glória a Deus. Versículo 18: não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. O sangue do sacrifício, porque naquela época os sacrifícios eram com animais. Hoje não é mais assim, porque desde que Jesus morreu na cruz do Calvário, verteu um sangue perfeito e suficiente para um sacrifício eterno. Glória a Deus.
Novamente, o pão levedado é o pão com fermento, mais uma vez o texto repetindo a história do fermento. Nem ficará a gordura da minha festa de noite até pela manhã. Deus queria que as celebrações se completassem no mesmo dia. Tudo isso era profético com respeito ao sacrifício de Jesus na cruz, que se consumou em um dia, se consumou em um momento, para que se cumprisse a profecia de Isaías 66. Quem poderia sonhar, quem poderia ver isso? Que o Senhor em um dia tiraria a iniquidade da terra. Diga glória a Jesus. O sacrifício de Jesus se consumou, se completou no próprio dia. Versículo 19: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Mais uma vez o texto repete: trarás à casa do Senhor teu Deus. Irmãos, oferta tem que ser trazida na igreja, na casa de Deus. No Novo Testamento, as ofertas eram levadas aos pés dos apóstolos. Está escrito em Atos capítulo 5. Tem gente que quer ele mesmo ser administrador de ofertas de Deus. Não, eu tenho um dízimo meio grande, então isso dou para aqueles, cuidado com isso. Falo assim, cuidado com isso. Cuidado com isso. Busque a direção do Senhor. O que a Bíblia ensina é que a oferta tem que ser levada na casa de Deus. Diga glória a Jesus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Aqui era uma disposição de Deus específica para os sacrifícios, porque tinham sacrifícios de carneiros, tinham sacrifícios de cabritos, de bodes. No dia da expiação era o sacrifício de 2 bodes. E aqui diz que não podia ser um cabrito filhote que não tinha sido desmamado. Até isso Deus estava prevendo. Diga glória a Deus. A partir do versículo 20: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Que maravilha! Diga glória a Jesus. Isso aqui era a palavra de Deus específica para o povo de Israel, o povo peregrinando no deserto. Deus estava prometendo um anjo que iria à frente para guiar o povo, para que o povo não errasse no caminho e chegasse exatamente ao lugar que Deus tinha preparado. Mas este versículo, sem dúvida nenhuma, tem aplicação plena para nós em nossos dias. Ainda hoje é assim. Hebreus 1,14 no Novo Testamento: pois não são os anjos todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Salmo 91: pois aos seus anjos Deus dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Marcos capítulo 1: eis que envio o meu anjo adiante de ti. Também diz lá, profecia que se cumpriu com respeito a Jesus, e este anjo era João Batista. Diga glória a Deus. O Senhor nos cerca de anjos. Salmo 34:8: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Irmãos, desde o momento que nos convertemos, o Senhor manda anjos a nos guardarem, a nos sustentarem. Lucas 22, Jesus no Getsemane suando gotas de sangue, em grande agonia. Deus mandou um anjo para o confortar. Irmãos, o ministério dos anjos funciona até hoje. Quanta coisa Deus não faz, que nós nem ficamos sabendo. De quantas o Senhor já nos livrou. Muitas aflições tem o justo, mas o Senhor livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Salmo 34. Diga mais uma vez glória a Deus. Ministério dos anjos. Em Mateus 18 diz que os pequeninos têm anjos e esses anjos assistem diretamente diante do Senhor. Sem dúvida alguma, Deus manda anjos para cuidar de nossas crianças.
Coitados dos anjos, fazem misericórdia. Mas Deus manda, Deus cuida, não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Salmo 121. Glória a Jesus, diga glória a Deus. Irmãos, Deus quer nos conduzir, por isso que já falamos aqui nessa noite, em qualquer situação da sua vida, vai sair do emprego, vai procurar outro, vai mudar de casa, vai alugar outra casa, vai comprar um carro, em tudo, busque a direção de Deus, em tudo. O Senhor quer te guiar em tudo, o Senhor vai mandar o anjo na tua frente, em tudo. Pede a palavra do Senhor, pede confirmação, pede revelação, pede sabedoria, em tudo. Ganhou 13º, pede direção de Deus para não ficar torrando. Tem gente que já gastou o 13º e tem dívida para pagar até o próximo 13º. Fazer misericórdia. Pede sabedoria a Deus. Abacuque diz assim: ai daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Não vem de Deus isso? Tem gente que compra até meia no crediário. Ô Jesus, fazer misericórdia. Compra até cadarço no crediário. Isso não é de Deus. Pede sabedoria. Fala isso para nós assim: pede sabedoria. Provérbios 2:6. O Senhor dá a sabedoria, da sua boca sai o conhecimento e o entendimento. Tiago 1:5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lancem rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é lançada de uma para outra parte. Envia o anjo adiante de ti para te preparar o caminho. Irmãos, os anjos, muitas vezes, eles assumem forma humana, de pessoas humanas, com vestes contemporâneas. Diga glória a Deus. Um anjo hoje poderia se materializar, seria uma pessoa usando calça jeans, sapato, camisa. Não seria usando a roupa do tempo de Jesus, senão seria uma figura muito exótica, né? Deus é atual. Diga glória a Jesus. Posso dizer aos irmãos sem sombra de dúvida que já vi anjo em formato humano, já vi. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, quantas coisas Deus faz por nós através dos anjos. Então confia em Deus. De quantos assaltos Deus já nos livrou. Sabe-se lá o que o ladrão viu que não roubou você nem sua casa. Deus fez ele ver alguma coisa. Diga glória a Jesus. Testemunho de uma irmã que tinha viajado, estava lá em outra cidade, andando, entrava numa loja, saía da loja para outra, e daí disse que veio um guarda de trânsito correndo para a irmã. O guarda assim estava todo pasmado, todo assim assustado, porque o guarda via um anjo acompanhando a mulher onde quer que a mulher estava andando. O guarda via um anjo junto. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus faz isso. Um pastor conhecido meu, ele tinha 3 filhas pequenas, estava viajando de noite, isso há uns 20 anos atrás, e o carro estragou, ele parou no meio da estrada, carro estragado, no meio do mato, tudo escuro. Em seguida um carro já parou, um homem que sabia consertar carro, e o homem disse assim: olha, eu não paro de noite, eu só paro quando tem criança, mas eu vi as tuas crianças na beira do asfalto, e daí eu parei para te ajudar. Depois eu disse: mas as minhas crianças estão dormindo dentro do carro. Pois Deus fez com que os anjos assumissem a forma das crianças do homem, e ficassem no asfalto, e o homem viu as crianças e parou. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus é poderoso. Fala e fala assim: Deus é poderoso. Eu vi uma vez num vídeo alugado lá do Carisma, vídeo evangélico, falando sobre o ministério dos anjos. Um soldado que estava num acampamento lá no Iraque. O soldado estava no acampamento, e ele era o motorista de um caminhão.
E veio para ele uma mulher lá da região, uma muçulmana, com aqueles vestidos todos assim, e entregou para ele um aviso. Era uma ordem, o comandante mandando ele ir a 20 e tantos quilômetros de distância, imediatamente. Ele achou tão estranho aquilo, ele recebeu a ordem da mulher, dele agradeceu a mulher e foi a 20 e tantos quilômetros de distância. Chegou lá, não tinha ninguém em tal lugar. A hora que ele voltou, não tinha ninguém vivo onde ele estava, porque tinha caído uma bomba e destruído todo mundo. Pois Deus mandou um anjo em forma de mulher com um bilhete e salvou aquele homem, que aquele homem era crente, era servo do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus faz coisas poderosas. O nosso Deus é Deus de milagres, é Deus do impossível. Canta lava suda rádio conta lava suda hariás. Sud canto ricancide canta lava suda rádio conta lava hariás. Suda hariás tem, louvado seja Deus. Irmãos, em 1992 conheci um pastor que se chamava Joel, esse pastor. Ele era de uma cidade do interior do Paraná, a cidade se chama Doutor Camargo. Era um homem bem jovem, mas muito usado por Deus, que Deus mandou ele assim: vai pregar em São Paulo. Ele disse: mas senhor, eu sou pastor, mas eu não recebo salário da igreja, eu sou funcionário público da prefeitura, eu não tenho, se eu sair eu vou perder o emprego. Deus disse: vai, que eu dou um jeito. Diga glória a Jesus. Pois esse homem foi, não falou nada com ninguém, pegou e foi, ficou um mês pregando como Deus diz. Daí Deus disse: volta. Daí ele voltou. No dia seguinte ele assim, com a maior cara de pau, foi trabalhar, né? Vamos ver. Chegou lá, todo mundo cumprimentou ele com a cara normal, sim. Ele chegou para trabalhar, ninguém falou nada. Daí ele disse assim: escuta, ninguém notou a minha ausência? Daí todo mundo assim: ausência do quê? Ué, eu fiquei um mês fora e ninguém notou? Daí todo mundo assim: escuta, você está louco? Você veio ontem, você veio antes de ontem, você não faltou um dia sequer. Deus mandou o anjo trabalhar no lugar dele, com a forma dele, igualzinho. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é bíblico. Atos capítulo 12, quando Pedro batia lá na porta da casa de Maria, e o povo lá dentro orando, ninguém, a menina Rode foi lá e disse: escuta, o Pedro está lá fora. Daí todo mundo diz: ah, deve ser o anjo dele, porque os judeus já tinham essa noção que o anjo pode assumir exatamente a nossa forma. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus é maravilhoso. Rabahari canta lava suda rádio conta ricancide canta lava suda hariás. Sud canto ricanta lava suda hariás, louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Eu lembro isso, eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade, então faz uns 3 anos atrás. Diga glória a Deus. E fui com meus pais num lugar lá para fazer uma visita. Meu pai estacionou o carro numa rua que era uma ladeira assim, acho que é uma descida. Meu pai estacionou o carro e nós íamos entrar para fazer a visita. E não sei porquê o pai esqueceu de puxar o freio de mão. Nós descemos do carro, estávamos indo para a visita. Como o carro estava sem freio de mão, o carro desceu e tinha assim uns 50, 60 metros, não lembro direito, era criança. Tinha uma árvore lá na frente, o carro ia direitinho e ia batendo no carro. A hora que nós olhamos, alguém disse: nosso carro está descendo sozinho. A hora que nós olhamos, o carro descendo, veio um moço, ninguém sabe de onde, um rapaz de camiseta, de calça jeans, um moço correndo e segurou o carro com a mão. Daí fomos correndo lá, agradecemos o moço só fez assim, continuou andando e ninguém sabe para onde foi. Era um anjo de Deus. Diga glória a Jesus. Deus é poderoso. Fala isso, fala assim: Deus é poderoso, poderosíssimo. Irmãos, eu lembro na igreja onde congregava quando eu era criança, tinha uma senhora da igreja que ela já tinha assim quase 90 anos de idade. Hoje já é falecida, já está com o Senhor. O nome dela era Anacília. E ela contando que quando ela tinha 7 anos de, aliás, 4, 5, 6 anos de idade, isso então há mais de 100 anos atrás, né? Diga glória a Deus. Ela estava em um lugar na zona rural e teve uma enchente horrível. A mãe dela lavava a roupa no rio, estava com ela. Veio uma enchente horrível, o rio encheu demais, veio aquela enchente súbita
E levou tudo, e levou a menina, essa irmã Nacília, que era criança de 6 anos, digamos. Levou, arrastou. Só que a mãe dela já era crente. Sumiu, desapareceu. E os crentes orando 3 dias. 3 dias. 3 dias depois encontraram a criança, ela, na beira do rio, muitos quilômetros para frente, na beira do rio, sentadinha, brincando, quieta. Todo mundo se espantou, daí pegaram a criança, e a mãe perguntou para a criança, mas, o que aconteceu com você? Não, o rio me levou e me deixou aqui. E daí a mãe perguntou para a criança, mas você não ficou com medo esses 3 dias sozinha? Daí a menina disse, eu não estava sozinha, tinha um rapaz comigo. O tempo inteiro tinha um rapaz comigo. Diga glória a Jesus, um anjo de Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus. Raba rádio canta, lava suda, rádio conta, reconhecida canta, lava suda, hariás. Sude canta, lava suda, rádio conta, ricanta, lada suda, hariás. Se canta, lada, hari canto, lava suda, rádio conta, ricanta, lava suda, hariás. Deus de glória, da lava, hari canta, lava suda, hariás. Sude canto, ricanta, lada suda, rádio conta, lava, hariás. Louvado seja Deus. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Deus tem um lugar preparado para você. Fala esse para o lado, Deus tem um lugar preparado para você. Glória a Jesus. E Deus vai te levar até lá. Se você está errando de emprego, Deus tem um lugar reservado para você e Deus vai te levar até lá. Peça a direção de Deus, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Salmo 32. O Senhor quer nos conduzir. Pede direção, Deus tem tudo reservado para nós e Deus quer nos guiar. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Salmo 23, 2. Versículo 21. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. No caso específico do anjo para o povo de Israel, era o próprio Senhor Jesus, em forma de anjo. Diga glória a Deus. Era o Senhor Jesus pré-encarnado. A gente fala essas palavras, tem gente que não sabe o que significa e fica meio boiando. Jesus se encarnou, quer dizer, virou gente, homem, há 2000 e poucos anos atrás. Diga glória a Deus. Quando ele nasceu em Belém. Mas Jesus já era Deus antes disso. Jesus sempre existiu. Ele apenas se fez homem. Ele já era Deus antes disso. No Velho Testamento, Jesus já existia e às vezes se manifestava em formato de anjo. Até hoje o Senhor pode se manifestar. Diga glória a Jesus. Jesus se manifestou para Paulo no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, e nesse capítulo mesmo Jesus disse para Ananias que iria aparecer ainda outras vezes para Paulo. Em Atos 23, Paulo estava na cadeia, mas apareceu o Senhor a ele na cadeia e disse: não temas, fala, não te cales, porque como testificaste de mim em Jerusalém, importa que testifiques também em Roma. Irmãos, Jesus pode aparecer para nós até hoje em formato humano. Irmãos, Jesus pode aparecer de várias formas. João capítulo 21, versículo 1. Jesus se manifestou em outra forma, tanto que os discípulos que conviveram com ele não o reconheceram. Então Jesus pode aparecer no formato de uma pessoa comum. Diga glória a Deus. Hebreus 13, 2.
Lembrai-vos da hospitalidade, porque por ela, alguns não o sabendo, hospedaram anjos. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Deus pode mandar um anjo na tua casa. E sabe como os anjos são? Eles entram, eles sentam, lavam a mão, eles comem. É assim que eram os anjos. Pois Gênesis 18, apareceram os 3 personagens celestiais na casa de Abraão, assentaram-se, tiveram uma refeição com ele. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que crente tem que ser hospitaleiro. Diga glória a Jesus. Por isso que quem bate na tua porta, você tem que tratar bem. Não é assim, o que quer? O que foi? Fazer misericórdia. Se for o anjo, ele já marca, já avisa os outros, naquela casa não passa não. Fazer misericórdia. Crente tem que ser hospitaleiro. Fala isso para um lado assim, hospitaleiro. Glória a Deus. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Deus quer obediência. Repita comigo, Deus quer obediência. Maravilhoso é o Senhor quando nós obedecemos. Deus é conosco. Irmãos, e como que se obedece a Deus? Obedecendo a palavra do Senhor, lendo o que está escrito e fazendo, sem desculpa. Para de conversa mole. É muito difícil. Para com isso. Fala isso para um lado, para com isso. Leia a Bíblia e faça. Tem gente aqui que é rebelde. Não vou falar para você olhar para o irmão do lado, olhe para você mesmo. Diga glória a Jesus. Tem gente aqui que é rebelde. Quando o pastor fala isso, anda, ergue o queixinho e fica assim, uma carinha assim. Misericórdia. Fecha os olhos e diga assim, misericórdia. Irmãos, isso é rebeldia. Quebrando-se dizendo, Senhor, tem que cumprir a palavra de Deus. Pastor, mas não é bem assim. Essa história não é bem assim, isso é diabólico. É bem assim mesmo. Diga glória a Deus. Cumprir o que está escrito. Quando nós obedecemos, Deus está conosco. Quando nós obedecemos, Deus nos abençoa. Deus é conosco. Andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo. Amós capítulo 3. E para estar de acordo com Deus, só obedecendo a Ele. Porque Ele não faz acordo conosco se esse acordo infringir a sua palavra. Deus é fiel para guardar a sua palavra. Jeremias 1:12. Diga glória a Deus. Deus não transgride sua palavra jamais. Céus e terra passam, mas não as palavras do Senhor. Glória a Jesus. Senhor, um novo ano começa. Queremos ser obedientes, queremos ser fiéis em tudo, meu Deus. Queremos que o Senhor esteja conosco, e para isso queremos andar estreitamente contigo, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não nos entregues ao nosso próprio coração. Meu Deus, quanto erro já fizemos no passado, e reconhecemos que foi por falta de busca, foi por falta de fidelidade nossa. Jamais conseguimos achar erro no Altíssimo. O Senhor é fiel, o Senhor é justo. Meu Deus, ajuda cada um a obedecer. Senhor, enche-nos do Espírito Santo. O Espírito Santo é espírito de obediência. Hebreus 5:8, ainda que era filho, aprendeu a obediência pelo que padeceu. Meu Deus, queremos obedecer, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Irmãos, então fomos até o versículo 22.
Semana que vem continuamos.